Ok, agora sim. Boa tarde a todos e a todas. É bom tê-los aqui novamente para esse nosso último encontro virtual no nosso curso de comunicação não violenta. Já? Graças a Deus, né? Estamos acabando. Antes de começar a minha fala específica do ponto desta semana, eu quero abrir para que vocês possam falar alguma coisa, qualquer coisa, com relação ao que já foi tratado até então, ou, enfim, se vocês quiserem se manifestar, esse é o momento, de algo que não tem a ver com o roteiro que eu preparei para o encontro de hoje. Vocês têm enquanto eu tomo água. Professor, eu queria... até difícil falar assim, né? Que a gente está acabando agora o terceiro ano, e eu queria te agradecer muito por tudo que você me ajudou nesse tempo que eu fiquei no IFES, e primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade, é só agradecer mesmo por tudo que a gente já conversou, por todos os conselhos, e queria te dizer que aquele menino de 2016, 2017 já evoluiu muito, graças a você e todos os outros professores. Muito obrigado, José. É muito gratificante ouvir isso, mas é sempre bom lembrar que a gente está num processo de troca, sabe? O que você evoluiu tem a ver com o que nós construímos juntos, né? Não é especificamente de um professor ou de, enfim, a gente se constitui pela troca mesmo. Então, eu fico muito feliz e orgulhoso de ter participado desse seu processo de evolução. E, no final das contas, eu vou ser professor de vocês para sempre. Então, vocês sempre podem contar comigo para o que precisar. Não, é verdade. E pode falar qualquer coisa sim, viu? Hoje que foi a Ana. E... Vai lá, Ana, o que você vai falar? Você vai falar, Davi? Não, você vai falar aqui. Pô, a maioria do nosso terceiro ano, né, a galera do terceiro ano aí, não pôde ter aula com você, né? Tipo, a gente entrou, você estava saindo, agora a gente está saindo, você está voltando, né? O ano que a gente ia poder ter o mínimo de contato com você, a gente ficou em casa o ano inteiro, né? Pô, meio foda, mas, pô, esse projetinho aqui já deu para dar uma conhecida maneira. E é isso aí, pô. Vai ser meio bad. Foi legal? Ou você tá dando graças a Deus por eu ter saído? Não, professor, pelo amor de Deus. A gente precisava de um professor de português nesses anos, você não tá entendendo. Fez uma fala do Nossa Senhora. Obrigado. Fez uma conta tão grande. Obrigado mesmo. Ok. Podemos, então? Alguém quer falar mais alguma coisa? Você tá tendo agora, Ana. Tá bom? Tá tendo aula agora comigo. E precisando de qualquer coisa, estamos aí. Vocês sabem onde eu trabalho, é só chegar lá e falar, professor, eu preciso disso. Eu paro tudo que eu tô fazendo para ajudar vocês. Só não passa o endereço, que é perigoso, né? Vai que a gente resolve te assaltar aqui. A Lívia está dizendo que o áudio tá baixo. É só para ela ou tá todo mundo sentindo isso? Para mim tava até alto. Tá vendo, Lívia? Aí, para Alice tá ok. Normal para Nath, para Gleice também. Então dá aqui, dá um... era a configuração. Aí já não posso te ajudar, né, Anja? Ok, gente. Então, para a nossa última conversa, porque assim, serão 6 semanas ao todo, essa é a quinta. A sexta, vocês terão apenas que fazer uma avaliação, como eu disse na semana passada, uma avaliação tanto do processo de vocês, quanto do curso, né? Lembrando que não tem resposta certa, não tem resposta errada. Aliás, a resposta certa tem, a de vocês, aqui, que vocês acharam interessante pontuar. Eu já vou deixar aberto, assim que acabar a nossa conversa, eu já vou abrir a sexta semana e ela vai ficar disponível para resposta até sexta-feira da semana que vem, que é quando a gente finaliza mesmo. Então, se vocês já quiserem ir se adiantando e fazendo a avaliação de vocês, a avaliação do processo de vocês é em forma de um fórum, tal qual da primeira semana, lembra aquele fórum em que vocês colocavam as expectativas do curso, e a avaliação do curso em si
dessas nossas conversas, da maneira como a sala foi construída, como o curso foi pensado e também desenvolvido, em forma de um questionário no Google, né, no Google Formulários lá. Então, vocês respondam, por favor, inclusive porque eu preciso desta avaliação para enviar para a reitoria, porque esse projeto dele está cadastrado lá, né? Então eu preciso desta avaliação. Tá bom? Então tá bom. Olha só, na semana passada, como nós discutimos, né, a comunicação não violenta, ela propõe uma técnica, né, um modo, um passo a passo, de forma a auxiliar o gerenciamento das crises, né, que envolvem os mal entendidos, né, os mal entendidos, melhor dizendo, em processos de interação verbal. Então, a gente vai ter estas técnicas, essas orientações de como evitar mal entendidos e de como solucionar alguns problemas advindos de uma falha ou de um ruído na comunicação, né? E aí, na semana passada, eu apresentei, então, os 4 passos que envolve o processo de comunicação não violenta, e aí tratamos em profundidade dos 3 primeiros e deixamos o 4º para o nosso último encontro. Então, lembrando, os 4 passos da comunicação não violenta: observação, sentimento, necessidade e pedido, né? A primeira é a observação, que é observar sem julgar, é realmente tentar perceber o que está acontecendo exatamente da maneira que está acontecendo e não filtrado por este véu do julgamento, né? Então, tentar fazer isso, ainda que julguemos, né? Ainda que como eu disse na aula passada, né, no encontro passado, quem olha julga, não tem como a gente desvencilhar isso, é tentar fazer esta separação do que é avaliação e do que é observação. E tentar focar na observação, e não tanto no julgamento. Depois que a gente localiza e percebe exatamente o que está acontecendo, a gente consegue identificar quais são os sentimentos, ou qual é o sentimento despertado a partir daquilo que eu observo. Depois que eu identifico qual é esse sentimento, eu dou um nome para esse sentimento. E aí, nós fizemos a separação, a distinção do que é um sentimento e um pseudo-sentimento. Um sentimento é aquilo que eu realmente sinto. Até aí nenhuma novidade. Mas quando a gente compara com um pseudo-sentimento, fica mais claro porque que o sentimento é o que eu sinto. O pseudo-sentimento, a gente viu que é aquilo que é quando nós temos uma reação emocional e essa reação, ela sai do protagonismo tem uma pessoa cantando, do protagonismo dessa sensação, e nós colocamos como fonte a outra pessoa, né? Então, um sentimento nessa perspectiva seria raiva, que é uma coisa que eu sinto, alegria, cansaço, angústia. Agora, manipulado não seria um sentimento, porque eu tiro de mim e coloco na outra pessoa, porque para que eu me sinta manipulado é necessário que alguém me manipule. Então, essa nova perspectiva de pensar os sentimentos como aquilo que acontece comigo e que eu tenho gerência, que eu consigo gerenciar e administrar, é aquilo que eu tenho poder sobre, é aí que a gente vai pensar os sentimentos, é a partir dessa perspectiva, e não de uma perspectiva de vítima, e não de uma perspectiva de alguém que se deixa levar por alguma coisa, né? Que alguém faz alguma coisa para que eu me sinta daquele jeito. Então, a gente fez essa mudança de perspectiva, né? Em vez de dizer, você faz isso e eu me sinto assim, você diz, eu me sinto assim quando você age desse jeito. Você traz para você a responsabilidade e o foco de tudo.
Então, beleza. Já observamos, identificamos qual é. E aí, eu vou depois pensar qual é a necessidade que é construída ou que é motivada por esse sentimento. Identificando qual é essa necessidade, eu estou pronto para, assim, realizar o meu pedido claro e objetivo do que eu preciso para satisfazer aquela necessidade e, assim, desconstruir ou amenizar aquele sentimento que eu identifiquei, se for um sentimento desagradável, a partir do que eu observei. Então, beleza. Então, esses são os 4 passos: observação, sentimento, necessidade e pedido. Né? Então, no nosso encontro hoje, a gente vai tentar entender como realizar pedidos de maneira clara, objetiva, e assim alcançar aquilo de que a gente tanto necessita. Ok. E aí, eu vou fazer a projeção de parte do material que está na semana 5 de vocês, para a gente realmente pensar de que maneira a gente pode construir esse pedido, né? Então, assim, uma coisa que eu não destaquei na aula, no encontro passado, é que cada uma dessas partes, cada um desses passos, né, desses 4 passos, vai construir uma parte vai representar uma parte da estrutura enunciativa do que eu realmente vou falar, a fim de realizar uma comunicação não violenta. Então, olha só, e aí o material de vocês traz isso muito, muito claramente. Deixa eu... Assim que aparecer... Não, peraí. Nem isso que eu quero. Assim que aparecer para vocês, me avisem, por favor. Apareceu, professor. Apareceu. Perfeito, obrigado. Então, olha só. Cada uma das partes, né, observação, sentimento, necessidade, o último é o pedido, vai nos ajudar a construir o enunciado que eu vou produzir. Só um minutinho. Que eu vou produzir para... Oh, meu Deus do céu, benção. Ok. Para eu me comunicar. Então, olha só. Quando você coloca a observação, exatamente aquilo que eu observei. Quando você faz desse jeito, eu me sinto, e aí o sentimento que você identificou, o sentimento, não um pseudo-sentimento. Porque eu, e aí você coloca a sua necessidade, né? Então essa é a fórmula. Lembrando que isso é uma fórmula, mas não é uma forma, né? Discutimos isso, vou falar isso novamente hoje, porque é muito importante que eu trago isso como uma fórmula, porque é uma técnica, comunicação não violenta, técnicas para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais. Vocês se inscreveram nesse curso querendo uma técnica, porque estava no nome do curso, né? Então, esta é a técnica. Mas ela, sem a humanidade, não ajuda em nada, porque fica robótico. E se fica robótico, a gente não consegue nenhuma conexão. E a comunicação não violenta tem como objetivo conectar pessoas, né? Então, olha só. Exemplos aqui. Ó, o exemplo 1. Quando você, a observação, fala que meu trabalho está medíocre, eu me sinto frustrado. Esse é o sentimento. Porque eu espero que você reconheça o meu esforço, necessidade. Então, olha só, a gente consegue mostrar o que é observável, o sentimento que é motivado por aquilo e a minha necessidade. Então, a observação. Temos uma observação clara, que não traz julgamento da pessoa, né? É exatamente o que ela fala.
O trabalho está medíocre. Perceba que em momento algum o narrador diz: você me maltrata, você despreza o meu trabalho, porque quando a gente fala você me maltrata, a gente está emitindo um juízo de valor, a gente está colocando um julgamento em cima daquilo. Se a pessoa falou: o seu trabalho está medíocre, é aquilo podia ser gravado, né? Foi exatamente o que aconteceu. Então é observar sem julgar. Ele apenas descreve uma ação específica da pessoa sem atribuir culpa. Eu disse apenas o que você fez, apenas o que eu observei. Eu me sinto frustrado. É um sentimento autêntico que expressa a sensação de desgosto e desamparo de quem está narrando aquele enunciado. E aí a gente vem a necessidade. Em eu espero que é demonstrada a autorresponsabilidade. Sou eu quem espero aquilo. Eu me autorresponsabilizo. Lembra, eu acho que foi na nossa primeira ou na nossa segunda roda de conversa que a gente mudou, acho que foi até uma conversa com a Alice que eu tive, direcionada para ela, para a gente trocar a ideia de culpa pela ideia de responsabilidade. Então, até aqui, a necessidade, quando eu digo que eu espero, eu estou realmente assumindo a responsabilidade de que é uma necessidade minha. Eu estou expressando para você que eu espero que você reconheça o meu esforço, né? Ao reconhecer que sua frustração foi causada por suas próprias expectativas. Eu me sinto frustrado não porque você fez isso ou você fez aquilo. Eu me sinto frustrado porque eu tenho como necessidade que você reconheça o meu esforço, né? E não pela pessoa, né? Pelas próprias expectativas e não pela pessoa com quem ele está falando. Lembrando que aqui, nessa situação hipotética, né, tudo muito perfeito, tudo muito lindo e condições de temperatura e pressão maravilhosas. Na vida real, não acontece exatamente desse jeito, tudo tão claro e objetivo, né? Mas é um processo. É entender como ele funciona, aplicar na realidade que nós temos, em que nós estamos inseridos e inseridas, e a partir disso ir aprimorando até a gente conseguir chegar nesta clareza de observação, sentimento, necessidade e depois o pedido. Aí tem um outro exemplo aqui, que ocorre até um errinho, né, que é apontado. Ó, quando você me manda mensagem de 1 hora, que é a observação, eu me sinto sufocado. Esse sentimento ele está um pouco estranho aqui, né? Porque eu gostaria de não ter que dar satisfação a todo momento. É a necessidade. Tá? Então aqui a gente tem ainda aqui uma pequena falha, que as falhas elas vão acontecer e os erros eles são maravilhosos, né? Eu acho que uma das críticas do ensino tradicional é a gente não olhar para o erro como uma possibilidade, né? O erro é realmente... Erros são charmosos, como diria um amigo meu, porque eles nos ajudam a entender melhor as coisas, né? A gente poder olhar para as nossas falhas e para os nossos erros como possibilidades de melhora, né? E evolução, como disse o José no início da aula. Então, a observação. Mais uma vez, temos outra observação clara e sem atribuição de culpa. A pessoa com quem o narrador está falando não está sendo necessariamente julgada por sua atitude, ainda que esta incomode o narrador por algum motivo, né? Aquele de ficar mandando mensagem de 1 hora. Como às vezes um pai, uma mãe, um responsável muito controlador e muito preocupado acaba fazendo, né? O tempo todo mandando mensagem, ligando, querendo saber onde está, o que está fazendo e tal. O sentimento. O narrador utiliza a palavra sufocado para expressar sua indignação. Na realidade, ele se sente cercado por aquela necessidade constante de contato que a outra pessoa está demonstrando. Entretanto, ao admitir que aquela situação é sufocante, ele atribui a culpa de seu sentimento para a pessoa, como se ela fosse responsável por sufocá-lo. Então, esse exemplo ele é muito interessante porque ele demonstra
que muitas vezes a gente vai escorregar, né? Mas é importante a gente ter essa consciência de estar sempre atento, de, em um sentimento, não tentar jogar para o outro, né? Ele poderia, em vez de falar culpado, culpado não sufocado, substituir o seu sentimento por sobrecarregado, por exemplo. A sobrecarga sentida aqui pode estar relacionada à responsabilidade de responder a todas as mensagens, assim deixando de julgar negativamente a necessidade da outra pessoa. Então, você não me sufoca. Você não me sufoca. Porque, sufocar eu estou jogando para você, algo que você está fazendo. Se eu digo sobrecarregado, eu me sinto sobrecarregado. Então, é justamente esse o movimento, de parar, de culpar as pessoas por aquilo que você está sentindo e se autorresponsabilizar. De uma maneira não punitiva, mas se autorresponsabilizar pelos seus sentimentos, em vez de fazer com que você trave, né, que você se sinta mal, isso vai te dar uma força, porque se você é responsável por aquilo que você está sentindo, você também tem as ferramentas para mudar aquilo, né? Você não coloca na mão da outra pessoa aquilo que você está sentindo, porque quando a gente coloca o nosso bem-estar em algo que está fora da gente, e a gente faz isso, mas o curso é justamente para que a gente comece a pensar, comece, tá? Sem muita pressão. A gente comece a pensar que quando a gente coloca o nosso bem-estar e a nossa felicidade em algo que está fora da gente, a gente fica o tempo todo à mercê do que está fora. Então, a gente está sempre oscilando. Se a pessoa me olha do jeito que eu queria, quero que ela me olhe e fico feliz, mas se ela não olha, já fico triste, e aí muda e tal. Então, é realmente se autorresponsabilizar por aquilo que a gente está sentindo. E aí a necessidade, por outro lado, foi muito bem expressa nessa frase: eu gostaria de não ter de dar satisfação a todo momento. O narrador poderia dizer que gostaria de ter mais liberdade, mas estaria culpando a pessoa por tirar sua liberdade. Então, optou por uma necessidade mais objetiva. A descrição prática e objetiva de observação, necessidade e pedidos, como veremos a seguir, é de extrema importância para que o outro possa compreender o que você precisa e o que ele pode fazer por você. Você diz aquilo que ele pode fazer por você. Agora, se ele vai fazer ou não, aí tá na mão dele, né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso logo agora. Você expressa o seu pedido, mas é o outro quem decide se é digno ou não para ele fazer aquilo, né? Que não é só porque você disse tão claramente que você prontamente será atendido ou atendida, mas quanto mais claros nós formos ao expressarmos os nossos pedidos, maiores serão as chances deles serem atendidos, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, este é o momento. Assim como todos os outros, tá? Alguém quer falar? Eu não tô vendo o chat, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, abra o microfone. Ok. Ao relacionarmos, então, os nossos sentimentos com as nossas necessidades... Deixa eu parar isso aqui. Os nossos sentimentos com as nossas necessidades, então, assim, nós temos o sentimento, nós temos a necessidade, a gente consegue relacionar as duas, e a partir daí a gente consegue elaborar melhor os nossos pedidos, né, de uma maneira clara e objetiva. Essa clareza, quando expressada, os gatos aqui, a nossa clareza, essa clareza, quando expressada, eu adoro essa camisa, quando expressada,
aumentam significativamente, como eu disse, as nossas chances, né, de serem atendidos os nossos pedidos. Pois, como eu coloquei no texto que abre a nossa semana, a nossa quinta semana, eu coloquei assim: quanto mais claros formos a respeito do que queremos obter, mais provável será que o consigamos, né? Então, tendo clareza, expressando com clareza, as chances da gente conseguir são muito mais fáceis, né? E aí eu vou voltar para o material, porque tem outros exemplos lá que eu gostaria de ler para vocês. Quando aparecer, vocês me avisem, por favor. Apareceu. Apareceu. Idas. Muito bem. Aqui, ótimo. Oi? O que houve? O que falaram? Entendi também não, professor. Não, professor. Não. Puta que merda. Tá bom, então. Então, olha só. Ainda naquele primeiro exemplo, quando você fala que meu trabalho está medíocre, eu me sinto frustrado porque eu espero que você reconheça o meu esforço. A necessidade desse narrador é que o seu esforço seja reconhecido. Mas, para garantir que isso aconteça, antes ele precisa definir o que faria com que ele se sentisse reconhecido. Ok? Eu tenho essa necessidade, mas esta necessidade quase sempre é muito vaga. É uma necessidade ampla. O pedido é exatamente o que deve ser feito para que aquela necessidade seja atendida. É porque a gente tem uma coisa. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. O que eu gosto de chamar de síndrome da cabeça de vidro. Foi uma coisa que eu ouvi uma vez, ou li, não sei, ou sonhei. Mas é a síndrome da cabeça de vidro. O que é isso? Às vezes eu tenho a sensação de que quem está à nossa volta acha que a cabeça é de vidro, é transparente, que a gente consegue ver exatamente o que está se passando lá dentro. E assim, às vezes o que é muito óbvio para mim, porque assim, óbvio que eu queria que você fizesse aquilo, eu te dei todos os sinais. E aí a pessoa, que todos os sinais, eu não percebi, né? Mas isso acontece muito em relacionamento, né? Mas eu queria que você tivesse bloqueado aquela pessoa, porque eu te falei que não sei o que, que a pessoa curtiu uma foto sua e eu fui lá e não curti o comentário da pessoa, então isso era um sinal de que era para você bloquear a pessoa. Nossa, foi muito específico, né? Nesse exemplo. Será? O pior é que é assim mesmo. Não é? Mas eu não sei, é porque eu dei um exemplo tão específico que parece Você tá bem, professor? Extremamente específico. Foi muito extremamente específico isso. Não, mas isso nunca aconteceu comigo, não. Mas é realmente muito comum, né? Algo assim, nossa, mas eu curti todos os comentários que as pessoas fizeram na sua foto, menos daquela pessoa. É óbvio que eu queria que você excluísse aquele comentário. Não é óbvio, né? Óbvio seria se a pessoa dissesse: gostaria que você excluísse aquele comentário, né? Esse é um pedido. Só que a gente está muito viciado em joguinhos, sabe? A gente não fala, a gente não expressa. É como se a gente o tempo todo, em várias relações, né? A gente estivesse disputando poder o tempo todo. Quem pode mais, quem pode falar aquilo, quem pode agir desse jeito. Quem manda na relação. Quem manda na relação, e ninguém manda. É muito melhor quando ninguém manda, quando tá todo mundo ali só porque é legal, sabe? Só porque é bacana tá ali, entendeu? Sem essa de, nossa, não vive sem mim, não vivo sem você. Então a gente fala essas coisas sim, porque afinal de contas, né, a gente gosta de um romance. Mas no final das contas não, no final das contas não tem. Quando a gente entra nessa de disputar quem
quem tem razão, todo mundo sai perdendo, né? Todo mundo sai perdendo. Eu acho que eu vou mudar esse vídeo para alguém depois, sacanagem. Brincadeira. Ou não, jamais saberão. Ok. E aí, continuando os exemplos... Não, Patife. Não, continua- Patife. Esse exemplo... Manu, Continuando Manu, tá tudo bem? seu microfone, querida, tudo bom? Ah, foi mal, gente. Tudo bem. Como é que é o nome? Patife? Eu tava ali pelo quarto e o gato entrando, querendo deitar. Como é que é? O que você falou? Não, Patife. Não, Patife. Entendi. Vai ser esse o título do vídeo. Não, Patife. Então, ó, no caso, para esse narrador, o que faz com que ele se sinta reconhecido pelo gestor ali, né, seria dar feedbacks positivos, elogiar e apontar suas conquistas diárias, sempre que possível. Então, olha só, eu gostaria que, então essa é a estrutura do início do nosso pedido, que você fizesse mais comentários positivos e elogiasse minhas conquistas, em vez de só procurar dar feedbacks quando eu erro, né? Isso é realmente muito, muito comum. Isso é até mais comum do que a gente pensa. Quantas vezes, assim, pais, mães, companheiros, companheiras, namorados, namoradas, professores e chefes, a gente tem a sensação de que quando acerta, é como se eles estivessem assim, não fez mais que sua obrigação. E aí nunca elogia, né? E aí só destaca quando erra. E aí parece que a gente só erra. Então, vamos pegar esse exemplo e tentar pensar nessa nossa postura também, né? De falar quando a pessoa acerta, né? Não guardem elogios. Não guardem. Se vocês virem alguém fazendo alguma coisa, ou alguém tá muito bonito, você tá numa festa e você viu uma pessoa muito bonita, muito bem vestida, chega lá e fala, olha só, não tem nada contigo, tá? Mas você tá bem bonita, você tá bem bonito, parabéns. Nossa, isso aqui que você fez e tal, porque assim, a gente tem esse olho do julgamento, né? A gente quer encontrar o erro. A gente quer apontar onde a pessoa falhou, onde a pessoa errou, como se isso fizesse da gente mais inteligente, mais esperto, ou mais bonito, só que não, isso só faz de você uma pessoa desagradável. Verdades. Pá, na cara de vocês. Tá. Querem falar alguma coisa? Patife, tem alguma colocação a fazer? Tô sob controle. Perfeito. Então, continuando, o material, ele fala de uma outra parte da técnica que não foi destacada até então. Então, a gente fecha essa parte do pedido, né, de como fazer um pedido claro e objetivo. E aí, a parte final da técnica seria a paráfrase. Paráfrase, vocês muito provavelmente já viram em alguma aula de língua portuguesa, com o Ian, com o Vinícius, que é o que é a paráfrase? A paráfrase é uma citação, é como se fosse uma citação do pensamento de uma outra pessoa, só que com outras palavras, né? Parafrasear é dizer a mesma coisa com outras palavras. E isso pode ser aplicado também em nossos processos comunicativos, no sentido de fazer com que se torne mais claro aquilo que a pessoa está dizendo. Porque a comunicação não violenta, ela não serve só para que nós consigamos aquilo que a gente quer, que é a parte lá dos pedidos, né? Ela serve também para que a gente ajude a outra pessoa a compreender melhor aquilo que ela não está conseguindo expressar. Então, quando a gente usa, né, deste artifício da paráfrase, a gente pega essa estrutura da observação, sentimento, necessidade e pedido e tenta parafrasear, ou seja, a gente pega aquele sentimento, aquela fala da pessoa que está totalmente conturbado, tudo muito bagunçado, e a gente tenta colocar nessa estrutura, né, desses 4 passos, para, assim, dar mais clareza para aquilo que a pessoa está dizendo,
para que a gente realmente perceba se nós entendemos aquilo que ela está querendo dizer e, a partir daí, entender o que ela quer que façamos, né? Que seria o quarto passo, que é o pedido, né? E aí tem uns exemplos na página 118, tem a ver, porque assim, a gente acaba não escutando o que o outro tem a dizer, né? A gente acaba não ouvindo, né? Às vezes a gente escuta, mas a gente não ouve. Então, às vezes a pessoa diz o seguinte, ó, achei um tremendo desrespeito você não aparecer para a reunião no horário combinado. Então, esse é um exemplo muito comum, tudo mais, né? Só que o que foi jogado para a gente, e aí até então nós vínhamos discutindo como não produzirmos esse tipo de enunciado. Mas, se a pessoa joga esse enunciado para a gente, que é possível, né, a gente pode, pela técnica da paráfrase, tentar reconstruir ou melhor organizar esse pensamento. E aí uma possibilidade seria que a pessoa já começa de um jeito empático. Eu consigo entender por que você ficou tão incomodado com a minha atitude. Você está irritado, o sentimento, porque a necessidade. Gostaria que eu tivesse chegado a tempo de acompanhar a reunião desde o início, porque o assunto era muito importante para a empresa. Certo. Sempre quando a gente utiliza da paráfrase, é importante que a gente pergunte, é isso mesmo? Foi isso que aconteceu? Eu compreendi? E aí a pessoa fala não ou sim. Se ela fala não, a gente tenta novamente. Lembrem-se, a comunicação não violenta tem como objetivo estabelecer conexão entre as pessoas. É para isso. Não é para você ser um melhor orador, para que você simplesmente fale melhor e mais bonito. É para que você realmente se conecte com uma outra pessoa, para que você reconheça que do outro lado de todo o processo comunicativo tem um ser humano, né? Tem uma pessoa com necessidades, com sentimentos e necessidades, né? E essas necessidades poderão ser supridas se o pedido for feito de uma forma adequada, tá? Então, a paráfrase seria essa última parte da técnica da comunicação não violenta, e aí a gente já vai caminhando pro último ponto. Aí tem o capítulo 17, que é esse que eu vou discutir. Aí tem os capítulos 18 e 19, que tem algumas dicas de livros, séries, para que vocês possam assistir, se vocês acharem interessante, né? De todas as séries, enfim, que os autores colocam, um específico que eu peço para que vocês assistam, que eu já assisti algumas vezes, está na Netflix, é um especial Netflix, é um stand-up chamado Nanette. É um stand-up muito diferente de tudo que eu vi, de como que a artista ela desconstrói o gênero stand-up comedy. É muito, muito legal, muito legal. Tem uns momentos muito tensos, umas coisas que a gente... Enfim, é um turbilhão de sentimentos. Eu gostaria que vocês assistissem. É na net, tem no material de vocês ali, tá? Mas escreve do jeito que fala, é o nome de uma mulher, na net. Ok. E aí fala de The Office, fala de Sex Education, tem uma série de... E por que essas séries são indicadas ali. E um filme que não foi indicado, mas que é muito, muito, muito legal, se chama A Corrente do Bem. Eu não sei se vocês já viram, é um filme antigo, que mostra justamente o que eu queria deixar assim no final. Já viu, Ana? É um filme muito, muito bacana, né? Sim. Aquele de esquema de pirâmide, não é? Exatamente, exatamente. Esse
A corrente do bem é justamente o poder de uma mudança, né? Como uma pessoa pode ir influenciando várias outras. E por que eu gostaria de deixar essa indicação? Porque a mudança que vocês começaram, mesmo que vocês achem que, nossa, estou fazendo isso daqui, não vai valer de nada, mas de alguma forma essas informações vão reverberar em vocês, em algum momento da vida. Talvez não agora, talvez não hoje, mas essas informações, ainda que num nível inconsciente, elas estão ali. E aí, a Natália está falando que tem um documentário muito bom, que também fala sobre isso, e o nome é I Am. Tá na Netflix, Nath? Ou tá em alguma outra plataforma de streaming, algo assim? Tá na Netflix, né? I Am. Esse eu não vi, não. Talvez eu veja hoje, então. Então, justamente a ideia de, na corrente do bem, né? Como uma pessoa pode fazer o bem para mais algumas pessoas, e cada uma dessas pessoas para mais algumas pessoas, e cada uma dessas pessoas, e aí vai formando uma teia, uma rede, um entrelaçado, né, de coisas boas. Então, se a gente consegue modificar, ainda que minimamente, o nosso processo comunicativo, isso vai influenciar. Isso pode se tornar algo contagioso, né, tentando ressignificar esse adjetivo, né, a gente contagiar as pessoas com algo bom, né? Então, é justamente por isso que eu gostaria que vocês assistissem, se fizer sentido para vocês também, senão tá tudo ótimo, tá tudo certo. E aí, o último capítulo que eu quero tratar, né, eu vou colocar a listinha aqui para TIS. TIS é o plural de ti, para quem não sabe. Ai, eu sou péssimo em piadas. Riam porque eu sou professor de vocês, senão eu vou reprová-los. Ótimo, eu gosto assim. Olha só, então o capítulo 17 é um dos que eu acho assim mais interessantes, porque ele promove esse fechamento. Eu venho preparando vocês podem ir lá na lista e tal, mas ouçam o que eu tenho para dizer. Eu tenho preparado vocês durante essas semanas para esse momento. Esse momento é um momento de explosão de mentes. Como eu venho destacando desde a semana passada, a técnica da comunicação não violenta, ela deve ser pensada para uma aplicação natural, né? Uma aplicação que seja orgânica, que seja verdadeira, uma aplicação viva, né? A gente aprende a técnica, mas a gente coloca ela na vida real. Ela precisa ser fluida, ela precisa ser natural. Para ela ser natural, ela precisa ser naturalizada. Porque esse comportamento que a gente tem de ação-reação foi naturalizado, a gente não nasceu assim. Então, se a gente naturalizou esse, a gente pode naturalizar este outro também. Mas tem que ser consciente, você tem que querer fazer isso, tem que fazer sentido. Se você não quiser, tá tudo ótimo também, segue a sua vida e depois sustenta tuas gracinhas, né? Paga aí seus boletos depois. Mas esta é uma possibilidade, né, da gente reconstruir essa nossa forma. E aí, para que isso aconteça, para que seja de um jeito natural e orgânico, a gente deve sempre ter em mente que a real função da comunicação não violenta é gerar a conexão entre as pessoas, né? Então, como diz o material de vocês, é importante que você esteja sendo verdadeiro na sua tentativa de escutar o outro, porque caso contrário, a comunicação não violenta acabará se tornando superficial e forçada. E aí, agora que é o ponto. Essa comunicação, agora é o ponto. Esta conexão com o outro vai depender da nossa conexão conosco mesmos. Então, todos vocês que entraram neste curso
na expectativa de se tornar melhores oradores e oradoras e se relacionar melhor. Tá rolando um papo de gato no chat, que eu não sei de onde surgiu isso. Mas se vocês entraram com este objetivo, né, de se expressar melhor com outras pessoas, o primeiro passo é se autoconectar, é conectar consigo mesmo e consigo mesma. Porque o processo de comunicação, ele não é algo de fora para dentro. É algo que começa dentro e que floresce, que transborda. Então, se você está muito para fora, se você está muito respondendo aos estímulos, você não tem o que dizer. Então, eu termino esse curso com este desafio, para que a gente se volte um pouco mais para o que está acontecendo dentro da gente, para que a gente preste mais atenção naquilo que está acontecendo aqui, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas impressões, e que a gente comece a problematizar as nossas impressões também, né? Se a gente tem um primeiro contato com uma pessoa e tem um determinado sentimento, é importante problematizar. Por que eu estou sentindo isso? O que realmente está acontecendo? E investigar, se tornar realmente grandes detetives de nós mesmos, porque até os sentimentos não muito legais, eles dizem alguma coisa sobre a gente, né? Eles apontam alguma coisa. E é importante a gente dar ouvido para isso. Manu, você levantou a mão, você quer falar? Professor, aqui, o que eu achei interessante desse projeto, né, é porque ensina o que muita gente precisa saber, né, porque muita gente confunde em não ser agressivo em não falar nada. Só que isso só sobrecarrega a pessoa, isso vai fazer mal para a própria pessoa, entende? Então, não ser agressivo não é não falar nada, é você saber falar o que você sente, né? Que foi exatamente sobre isso que você falou essa aula inteira, né? Exatamente. É só esse ponto que eu queria falar mesmo. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. E as pessoas que falam em público, né, que se expressam, às vezes a gente acha que elas nasceram assim, né, que elas são desinibidas e tal. Não, elas só foram pessoas muito corajosas que repetidas vezes se lançaram nesse desafio de falar e foram melhorando isso. E é exatamente isso que foi apontado. Foi a Manu, né, que falou, que foi apontado. A gente precisa não ter medo de falar o que sente, mas aprender como se colocar. E para a gente aprender como se colocar, a gente precisa ter em mente que muito mais importante do que provar pontos é construir pontes entre as pessoas. E a gente vai construir essas pontes por meio de uma comunicação empática, uma comunicação compreensiva, uma comunicação de uma escuta ativa e que busca o contato real, né? A comunicação entre sujeitos e uma comunicação, por fim, não violenta. Porque para ser não violento, não precisa só não ter palavrão e não ter agressão. Ela precisa ser uma comunicação de um coração para um outro coração. Eu quero agradecer muito o interesse de vocês, o contato, né, nessas 5 semanas. Eu fiquei muito feliz em né, promover essa discussão pela primeira vez no nosso campus. Eu espero que vocês tenham curtido pelo menos 1/3 do que eu curti, preparando aquelas aulas, enfim, as semanas lá com os gifzinhos, as mensagenzinhas, porque foi muito divertido.
E no que vocês precisarem, vocês sabem onde me encontrar. O e-mail vocês vão conseguirem mandar mensagem, mas lá o e-mail é rafael.ferreira@ifes.edu.br, e contem comigo para o que precisar. Se quiserem falar alguma coisa, o microfone está aí aberto para vocês. Se não, cuidem bem uns dos outros, lavem bem as mãos, defendam o curso da universidade pública, e um beijo. Quem quer falar? Tem continuação de curso tipo assim? Eu acho que seria massa você abrir mais algum curso assim que abre debate de assuntos assim, sei lá, Vamos filosofia, sei lá, falando sobre comunicação. Porque eu acho que esse curso foi muito importante, porque eu acho que o que está impedindo o ser humano de evoluir é a comunicação, é a falta e também o modo errado, né, de se usar a comunicação, né? Total, se isso Manu. daqui fosse parar no mundo inteiro, eu acho que ia resolver muitos dos nossos problemas. Ótimo. E aí, então, Manu, vamos fazer aquilo que a corrente do bem nos mostra, né? Vamos ser, então, disseminadores disso, cada um de nós, né? Cada um nos seus espaços. Eu, nesse meu espaço de docente, vocês no espaço da família, da escola também, e na avaliação do curso, eu deixei uma observação, um espaço lá no final, para vocês colocarem qualquer coisa que não tenha sido contemplado no questionário. E aí você pode colocar isso num outro curso, num outro módulo, com esses temas assim, para a gente ir pensando, tá bom? Mais alguém quer falar, gente? Se não, vocês estão dispensados e dispensadas. Foi um prazer inenarrável, né? A gente adora esse termo. Se cuidem, viu? Muita saúde. Tchau, professor. Muito Tchau. bom, hein? Falou, Até o próximo projeto. tchau. Tchau. Valeu, professor. Tamo junto. Falou, Valeu, Zé. professor. Tchau. Quando eu É tiver nóis. famoso, eu te mando Bom final de presente. semana. Pode deixar, para vocês também. Ah, aqui o Patife, professor. Tchau, Lídia. Vai, Patife. Aqui, cadê? Ele tá dormindo, ele tá dormindo. Aqui, ó. Aqui, ele tá dormindo, ó. Lindo Olha o demais. dentinho dele. Sai, Patife. Vai ser o título do vídeo. Tchau. Tchau, mano. Falou. Beijo, João.